Com décadas de história, o espião James Bond, personagem dos livros do autor Ian Fleming, foi retratado por 7 atores no cinema. Quando a Eon Productions, produtora de longa data do agente britânico, começou a planejar uma aventura para o personagem, foi decidido que uma grande estrela de cinema seria necessária para interpretá-lo. No início, Ian Fleming não era fã do fisiculturista escocês que virou ator para interpretar o primeiro James Bond no cinema. Fleming queria um retrato elegante para seu personagem, que logo se tornaria icônico, e via Thomas Sean Connery como forte demais para conseguir esse efeito. Contudo, o produtor de Dr. No achou que a virilidade e a boa forma de Connery poderiam levar a um protagonista sexy e suave, depois de alguns ajustes. Ternos sob medida, cortes de cabelo elegantes e um bom senso de humor, características que Sean Connery trouxe ao personagem, transformaram-no no 007 que muitos fãs ainda consideram o melhor de todos, fazendo com que até mesmo Ian Fleming admitisse que ele foi a escolha certa para trazer James Bond ao cinema. James Bond. Depois de alguns hiatos durante sua série de filmes de 007, Connery, que ganhou milhões de dólares e até mesmo uma parte dos lucros brutos de alguns dos filmes, foi nomeado o terceiro maior herói da história do cinema pelo American Film Institute em 2003. Além de seu papel como James Bond, Sean Connery também interpretou o pai de outro personagem icônico do cinema, Indiana Jones. Ele ganhou um Oscar por sua atuação em Os Intocáveis e foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II no ano 2000. Connery faleceu aos 90 anos, em 2020 em sua casa nas Bahamas, deixando uma marca indelével na história do cinema. James David Niven, um renomado ator britânico, já havia conquistado o Oscar pelo filme Vidas Separadas de 1958, quando assumiu o papel principal na primeira das 2 adaptações cinematográficas de Cassino Royale, seu único filme interpretando o agente 007. O filme Cassino Royale de 1967 não faz parte da série canônica de James Bond. Quando os direitos sobre as obras literárias de Ian Fleming foram negociados com a Eon Productions, Cassino Royale ficou de fora, pois já havia sido vendido por IA em 1958. Essa situação peculiar permitiu a produção de um filme baseado no livro, mas fora da franquia principal. Assim, a Columbia Pictures decidiu produzir o filme como uma sátira, já que competir diretamente com a série oficial era inviável. Cassino Royale reuniu um elenco de estrelas, 6 diretores e mais de 10 roteiristas, resultando em uma comédia escrachada e confusa, que não conseguiu cativar o público. A trama apresentava um James Bond mais envelhecido como protagonista. Curiosamente, Niven era a primeira escolha de Ian Fleming para o papel de Bond, antes de Sean Connery estrear no cinema. Na época das filmagens de Cassino Royale, Niven tinha 56 anos e interpretava um Bond antigo, um herói de guerra de 1899. Embora ele incorporasse a visão inicial de Fleming para o personagem, faltava-lhe a ousadia e a sensualidade que Connery trouxe para o papel, elementos esses que foram fundamentais para definir a imagem icônica de James Bond. Ele também desempenhou o papel do vilão Charles Lytton na franquia A Pantera Cor-de-Rosa. Niven morreu aos 73 anos em 1983 em um chalé de sua propriedade na Suíça. Com Sean Connery cansado da atenção que atraiu com os filmes e saindo da franquia, estavam procurando um ator substituto que pudesse ter o mesmo sex appeal. Depois de conhecer George Lazenby, então um modelo, em uma barbearia, o convidaram para uma audição. George impressionou o produtor quando ele apareceu de terno, Rolex e o mesmo corte de cabelo que Sean Connery usava para o personagem. Quando chegou ao teste, cumprimentou-o de forma petulante dizendo: "Ouvi dizer que estavam procurando por Bond." Em seguida, enredou os produtores com histórias falsas sobre seus filmes de ação em remotos países europeus. Sua única experiência diante das câmeras foi fazendo um anúncio de chocolate. Depois, acidentalmente deu um soco em um lutador profissional que atuava como coordenador de dublês no set. Como não sabia lidar com a pressão, nem com os tempos mortos entre as gravações, George encontrava refúgio nas noitadas, que iam até às 3 da manhã. Para espanto dos produtores, ele também começou a ir a todos os lugares de motocicleta, exibindo um comportamento audacioso que refletia a personalidade destemida de James Bond. Certa vez, ele visitou uma loja de armas onde lhe deram uma pistola igual à de seu personagem. Ele ficou tão entusiasmado que começou a levá-la para o set de filmagem,
chegando até a atirar com ela nos intervalos das cenas. Embora fosse o Bond menos popular do cinema, as críticas não foram terríveis, mas ele não quis assinar um contrato de $1 milhão para continuar em mais 7 filmes. Seu agente achou que a franquia 007 não era uma boa perspectiva para o futuro, e George não queria ficar preso ao personagem. Ele recebeu uma indicação ao Globo de Ouro de Nova Estrela do Ano pela atuação no filme. Depois disso, sua fama de ser um ator difícil de lidar não lhe rendeu bons papéis. Ele fez participações especiais em séries de TV, e um papel recorrente nos filmes eróticos franceses de Emmanuelle, feitos para a TV, na década de 90. Atualmente ele vive em Los Angeles, se dedicando a lucrativos investimentos imobiliários e a participar de quantos eventos sobre o personagem lhe forem solicitados. Depois que Connery voltou a interpretar Bond em Os Diamantes São Eternos, os produtores pediram para que ele voltasse à franquia regularmente. Ele não quis. Em seu lugar, entrou Roger Moore, que já era conhecido por interpretar personagens galantes. Os roteiristas adicionaram uma pitada extra de humor ao seu perfil, sendo um dos 007 favoritos de todos os tempos na maioria das pesquisas com fãs. Aos 57 anos, quando fez 007 na mira dos assassinos, Moore foi visto por muitos críticos e até por ele mesmo como velho demais para continuar interpretando Bond depois de 7 filmes em 12 anos. Sua interpretação ajudou 007 a ganhar mais de $1 bilhão em bilheteria. Após James Bond, Roger se concentrou em trabalhos de caridade, recebendo um prêmio da UNICEF em 2012 e foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II. Após escrever seu livro de memórias em 2014 e comemorar sua estrela na Calçada da Fama, Roger Moore morreu aos 89 anos em 2017 na Suíça, após perder uma batalha contra um câncer. Timothy Peter Dalton recusou a chance de interpretar Bond em 2 ocasiões diferentes. Em 1969, porque se considerava, então com 20 e poucos anos, jovem demais para o papel, e uma década depois, porque estava insatisfeito com a direção que os filmes estavam tomando. Em 1987, ele achou o filme 007, Marcado para a Morte, perfeito, e decidiu que interpretaria um James Bond mais sério, sombrio e menos playboy do que Roger Moore havia retratado. Dalton era considerado um grande ator, mas do ponto de vista dos fãs dos filmes, não era o favorito. Sua versão de James Bond é considerada por muitos como a mais durona e a mais fiel à versão original dos romances. Dalton assinou um contrato de 3 filmes, mas durante uma batalha judicial pelos direitos da personagem, seu contrato para o 3º filme expirou e ele deixou a franquia. Descrente quanto à ideia de que viriam mais filmes do agente, o ator se envolveu em outros projetos. Em 95, quando finalmente a produção de 007 contra GoldenEye foi anunciada, Timothy Dalton pediu licença para matar sua carreira de espião. Depois dos filmes de Bond, Dalton dividiu seu trabalho entre palco, televisão e cinema, e diversificou os personagens que interpretou. Isso o ajudou a desvencilhar da imagem do espião britânico. Pierce Brandon Brosnan estava no topo da lista dos produtores para o filme 007, Marcado para a Morte. Seu encontro com James Bond aconteceu em 1981, graças à sua primeira esposa, a atriz Cassandra Harris. Naquele ano, Brosnan, com então 28 anos, visitou Cassandra durante as gravações do filme 007, Somente para Seus Olhos, estrelado por Roger Moore. Ao vê-lo no set, o produtor ficou impressionado e disse: "Se este cara souber atuar, ele é meu próximo Bond." Com a aposentadoria de Roger Moore em 86, Brosnan foi novamente convidado a interpretar o agente secreto mais famoso do mundo. No entanto, os produtores da série Remington Steele, que ainda tinham Brosnan sob contrato, decidiram fazer mais uma temporada, impedindo-o de aceitar o papel, que acabou ficando para Timothy Dalton. O amado Brosnan teve sua vez em 007 contra GoldenEye, e se tornou um dos favoritos da franquia durante os 3 filmes em que foi protagonista. O James Bond de Pierce Brosnan foi, em muitos aspectos, uma coleção do que havia de melhor em todos os Bonds anteriores. Pouco depois do lançamento de Um Novo Dia para Morrer, a mídia começou a questionar se Pierce Brosnan iria ou não repetir o papel pela 5ª vez.
Naquela época, ele estava se aproximando do seu 50º aniversário. Ele teve em mente que tanto os fãs quanto os críticos estavam descontentes com Roger Moore desempenhando o papel até os 57 anos, mas ele estava recebendo um grande apoio popular para um quinto filme. Por esta razão, ficou entusiasmado em reprisar seu papel. Porém, em outubro de 2004, após ser dispensado por telefone, ele declarou que se considerava demitido do cargo. Embora houvesse rumores de que ainda estava concorrendo para interpretar Bond, ele negou várias vezes. Em fevereiro de 2005, Pierce postou em seu site que havia definitivamente encerrado sua participação na franquia. Em novembro do mesmo ano, Daniel Craig foi apresentado ao mundo como o mais novo ator de James Bond, a bordo de uma lancha da Marinha Real. Os fãs não o aceitaram. Seu cabelo loiro era um ponto de discórdia, com a cúpula o apelidando de James Blonde. Cassino Royale foi anunciado, prometendo um novo começo para as aventuras de James Bond, desde como ele ganhou sua licença para matar, e contando sua trajetória a partir daí. O cenário parecia sombrio para os fãs do herói. Antes mesmo de qualquer cena do filme ser exibida, uma campanha de boicote contra a produção já havia sido armada. Os fãs estavam apreensivos e céticos sobre a mudança na direção da franquia. No entanto, quando o filme foi finalmente lançado, ele se revelou um enorme sucesso. Cassino Royale não apenas rendeu milhões de dólares em bilheteria, mas também consolidou o novo ator no papel. Steven Spielberg chegou a chamar Craig de o Bond perfeito do século XXI. Daniel Craig estrelou 5 filmes da franquia: Cassino Royale, Quantum of Solace, Operação Skyfall, 007 contra Spectre e 007, Sem Tempo para Morrer, sendo o terceiro ator que mais interpretou o personagem. Após deixar a franquia, Daniel voltou ao teatro, estrelando Macbeth na Broadway e Glass Onion, a sequência do filme de mistério indicado ao Oscar de 2019, Entre Facas e Segredos. E assim, através de décadas e diferentes rostos, James Bond permaneceu como um símbolo imortal de charme, inteligência e ação. De Sean Connery a Daniel Craig, cada ator trouxe sua própria magia ao papel, encantando gerações de fãs e solidificando a lenda do maior espião de todos os tempos. James Bond.